Apocalipse, quero chamar a atenção de vocês aqui. Aqui está falando do final dos 3 anos e meio. Está falando do final dos 3 anos e meio. Depois, aqui fala quando Moisés e Elias morrem. E é interessante notar que quando Jesus fala desses dois em Mateus 24, ele não revelou o nome deles. Só falou meus anjos. Mas quando o 7º anjo veio, ele disse, é Moisés e Elias. Porque nos dias da volta do 7º anjo, o mistério seria revelado. Mas quando ele entra no 7º selo, Jesus não fala nada. No 6º selo, ele falou que era Moisés e Elias. No 7º selo, ele não fala nada. É silêncio. Está escondido, tem um buraco ali no meio, mas não se preocupe, ele disse, a noiva vai ficar sabendo o que é. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. Esse demais aqui está errado na Bíblia em português. Na Bíblia inglesa diz, e o remanescente ficou muito atemorizado e deu glória ao Deus do céu. Remanescente é os 144 mil, estão vivos. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Nesse final desses 3 anos e meio, meus amados, olha, presta bem atenção nisso aqui. Vai haver um evento literal, visível, onde o povo vai saber que a noiva voltou para a terra. O que é esse evento? Um terremoto. Aqui é o momento onde a noiva volta para a terra. E o que acontece? Um grande terremoto. E você vai ver que quando a Bíblia diz que quando houve um terremoto, da crucificação, ninguém apareceu. Mas quando no domingo, houve um outro terremoto, aí os santos começaram a aparecer. Então, veja, irmão, não há promessa dos santos aparecerem para o mundo na segunda vinda. O profeta disse, eles não verão. Mas aqui nós estamos vendo que todo olho verá Cristo e a sua noiva, visível, voltando. E o que marca essa volta? Um terremoto. Amém? A Bíblia está dizendo, acabou os 3 anos e meio. Um terremoto marca o retorno da noiva. Porque lá no livro creio que é no livro de Amós, um dos profetas, disse que o que causa o terremoto é a presença de Deus. A presença de Deus causa um terremoto. E quando ele volta com a sua noiva, para denotar que é ele que está ali, vai acontecer um terremoto. Mas é interessante, sabe por quê? Olha a sabedoria do Espírito Santo. Olha a sabedoria daquele grande autor da Bíblia. Porque quando fala, e eu vou ler o que o profeta está dizendo, quando fala de Jesus literal voltando à terra, é um outro terremoto diferente desse, para mostrar que não é o mesmo evento. Vocês estão entendendo? Eu estou falando claro, porque o povo andou pedindo para mim, não, você fala muito enrolado. Vamos falar claro, então. Estou falando mais claro que eu posso falar. Quando Jesus literal volta, que ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, acontece outro terremoto. Para mostrar que esse momento aqui não é ele ainda, porque senão falaria aqui que era o maior terremoto. Acabou os 3 anos e meio, não é o maior terremoto. O maior terremoto está para frente. Mas não diz que Cristo voltou nos cavalos, etc, e tal, e tal. Presta atenção, meus amados. Por que a Bíblia deixou um terremoto para marcar esse período? Bom, você fala, onde é que está escrito isso, que o profeta falou, que o terremoto de Zacarias 14, que é o mesmo de Apocalipse 16. Está aqui, ó, mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Agora nós vemos um acontecimento do último dia. Vamos virar algumas páginas em Zacarias e vermos o que ele disse. Vamos lá abrir para os últimos dias. Lá foi na Era Média, agora nós vamos para os últimos dias, vamos para Zacarias no capítulo 14. Nós vamos ler uma porção da Escritura, cerca de 9 versos, do 4 ao 9. Ouçam com atenção. Está profetizando de sua vinda nos últimos dias? Ouçam com atenção agora. Este é o assim diz o Senhor. Olha que maravilha. São as Escrituras. Zacarias 14. Se lembra de Zacarias 9? O que ele disse? Eles não o reconheciam. Zacarias 9 é a primeira vinda, também teve um terremoto lá. Agora Zacarias 14, a segunda vinda para os judeus. Está falando dos judeus. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, vai abrir no meio, e haverá um vale muito grande, metade dos montes se apartará para o norte, e a outra para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá.
outro terremoto fendendo a terra. Se você quiser uma escritura aqui, notem no verso 5, se aplica a rachadura do Monte das Oliveiras, gerado por um terremoto, e isso é confirmado por Isaías 29, 6, e Apocalipse 16, ele colocou 9 aqui, mas é 18, é o único lugar que fala de terremoto em Apocalipse 16. Que é isso? O mesmo profeta que falou a respeito de sua primeira vinda, viu a sua segunda vinda, notem, como nos dias do terremoto. Estão vendo o que os terremotos estão fazendo? Estão vendo a predição acerca deles? O que o profeta está dizendo? Zacarias 14 é a mesma cena de Apocalipse 16, 18. Bom, vamos dar uma olhada em Apocalipse 16, verso 18. Se eu acho a escritura aqui para vocês. Aqui está. E olha como que começa esse evento. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Tá, ele joga a taça no ar, sai grande voz do templo, houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. Quando é que isso acontece? E olha que perfeito. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Quando fala da fenda que vai abrir no Monte das Oliveiras, vai fender a cidade. Amém? Que, quando Jesus, literal, pôs seus pés na terra, o que vai acontecer, meus amados? O maior terremoto que o mundo já viu, desde que há homem sobre a terra. O maior. Agora, irmão, vem cá. Vamos botar 2 mais 2. O único terremoto que o profeta revelou para nós, o maior que ele revelou para nós, eu nunca ouvi ele na mensagem falando de nenhum maior do que esse. É o da cidade de Los Angeles. Que eles chamam, inclusive, de Big One, em inglês, que significa o maior. A palavra que eles chamam, o maior, the big one, o maior. Aqui a Bíblia está dizendo, o maior terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Eu ouvi um pregador uma vez dizer assim, que lá a Pangeia, tal. Bom, não existiu esse negócio de Pangeia, porque se fosse, seria um terremoto maior do que esse. A Bíblia está dizendo que o maior terremoto que já houve, desde Adão até hoje, vai ser esse quando Jesus botar seus pés na terra. E o profeta revelou, deu nome para ele. Lembra que Jesus falou assim, são 2 anjos. E o profeta disse, é Moisés e Elias. Aqui está dizendo, o maior terremoto. E aí diz aqui que vai, a grande cidade fendeu-se em 3 partes, a cidade das nações caíram, a cidade das nações. Nesse momento, irmão, todas as capitais do mundo vão vir abaixo. Vão ruir pela potência desse terremoto. Em uma citação, o profeta disse, todo o mundo, toda a superfície da terra vai ser abalada. Todos os lugares. E esses prédios que nós temos servirão para eliminar, causar o maior genocídio da história, porque não vai dar tempo de ninguém sair dos prédios. Graças a Deus que eu não vou estar morando em apartamento, vou estar num apartamento, mas um apartamento glorioso. Um apartamento que não pode ser esmagado. Um apartamento que pode cruzar a parede, pode cair em cima, não faz nada, só tira a sujeira de cima e sai caminhando. Oh, maravilha! Deus prometeu isso para nós. Veja, irmão, quando terminou os 3 anos e meio, tem um terremoto, mas não é esse. Mas não está dizendo que era ele que estava descendo, etc. Mas está dizendo que quando ele pisa os pés na terra, então nós vamos entender que tem um processo ali. Tem um processo. E que processo é esse aqui no livro de Apocalipse? É quando isso se decorre depois do 7º anjo lançar sua taça no ar. Ele lançou sua taça no ar. Agora vamos voltar na explicação que ele deu para nós. Então ele abriu um selo, guerra religiosa. Aquilo entra para a política, certo? Trombetas. O que faz? Uma guerra militar. Aí os exércitos vêm para cima, o que ele faz? Joga praga neles. Isso aqui vai acontecer depois que os exércitos vir contra Cristo e o seu exército. De acordo com o que o profeta disse, tem que ser assim. A taça é quando o exército vem contra Cristo e os seus exércitos, e aí o que ele vai fazer? Lança essa taça aí. Lança essa taça, porque agora é a hora. E o que essa taça vai fazer? Limpar a terra completamente. Acabar com as sujeiras. O mundo só tem uma solução: limpeza através do fogo. O que Hitler tentou fazer através da violência, do poder militar, Deus vai fazer através da sua palavra. Porque ele tentou limpar a terra. Ele tentou tirar os pobres, tirar as pessoas que ele considerava indesejáveis. Tem pessoas desse mundo que Deus considera indesejável. Aqueles que destroem a terra. Não é? Aqueles que destroem a terra são indesejáveis, eles não estão aptos para viver no milênio. O que Deus vai fazer? Sai de cima.
Ele vai pisar na terra, chacoalhar a terra, vai estremecer a terra, vai derrubar tudo. Falou, sai de cima. Mas ele vai preservar aqueles que temem o seu nome. Grandes e pequenos, ele vai preservar eles. Veja a sabedoria do Espírito Santo. Veja a clareza da Bíblia, da palavra falada, para mostrar para nós esses eventos. E olha que coisa interessante, meus amados. Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12, a Bíblia diz, vou ler para vocês aqui. Você crê que o ministério do profeta foi um ministério sobrenatural? Não há dúvidas. Tudo o que aconteceu no ministério do profeta foi sobrenatural. Alguns meses depois da abertura dos selos, o profeta voltou onde os selos foram abertos. Tinha aberto o sexto selo, amém? Tinha aberto o sexto selo, tinha aberto o quinto selo. Abriu-se o sexto selo. Dá uma olhada no que ele diz o que aconteceu. Este aqui é o testemunho do profeta. Como de pé lá no topo do monte, homens, 3 ou 4 deles de pé bem aqui, presentes agora, sim, mais do que isso ainda, subindo o monte, o Espírito Santo disse, pegue essa pedra. Estávamos caçando, ele disse, jogue-a no ar. E diga, assim diz o Senhor, eu fiz aquilo. Lá de cima desceu um pequeno funil de vento, e eu disse, dentro de 24 horas você verá a mão de Deus. Homens assentados aqui, presentes, no próximo dia, por volta das 10 horas, de pé lá, eu disse, apronte-se, entre debaixo do carro. Um veterano de guerra, um dos irmãos, eu disse, algo está prestes a acontecer. Estava com o céu limpo, lá bem em cima de um grande cânion, lá havia um redemoinho de fogo no céu, mais alto que podia. Aquilo bradou, acertou nas paredes, eu estava bem embaixo daquilo, eu tirei meu chapéu, coloquei a mão na cabeça, veio cerca de 1 ou 2 metros acima de mim, cortou uma trincheira direto ao redor daquele paredão, assim, estourou. Subiu no ar, rodopiou novamente e desceu 3 vezes, até mesmo cortou o topo dos arbustos, a mesquite, né, que é um arbusto, por 200 jardas. Está ouvindo eles dizerem amém? Os homens estavam no tabernáculo. Quando aconteceu, vejam, fez 3 estouros, amém? 3 explosões, ele ouviu. Quando eles saíram debaixo do carro e tudo mais, se aproximaram, perguntaram, teria te acertado se não houvesse um lugar liso? Eu disse, foi ele estava falando comigo. Deus fala através de um redemoinho, está vendo? E lá estava aquela mesma coluna de fogo que vocês veem na foto, que se encontra lá, e quando ela subiu, eles perguntaram, o que foi? Eu disse, juízo está atingindo a costa oeste. 2 dias depois, o Alasca quase afundou, está vendo? Atingiu uma vez, lá, o primeiro estouro. Vocês entenderam o que o profeta disse? O profeta disse que teve 3 explosões. Amém? Ele disse que a primeira explosão representa o terremoto do Alasca. Quantas faltam? Se a primeira explosão... Vamos colocar 2 mais 2? Se a primeira explosão equivale a um terremoto, as 2 outras explosões equivalem a o quê? Tem que ser um terremoto. E aí, isso aqui é no capítulo 6 de Apocalipse, que eu vou mostrar para vocês. Olha que perfeito, meus amados. O que tinha acabado de acontecer? O sexto selo tinha sido aberto. Um profeta abriu o sexto selo, revelou o sexto selo. Não o evento, a revelação do sexto selo. Não o evento é a tribulação. Mas ele, igual o sétimo selo, irmão. Quando ele abriu, não era o evento ainda, Cristo nos ares, mas ele trouxe a revelação como isso vai se desenrolar. E quando ele abre o sexto selo, o que acontece? Imediatamente, poucos meses depois, irmão, e esse terremoto, muito estranho, como que esse terremoto ia acontecer numa sexta-feira santa? Não é por acaso? É um terremoto especial, tem que ter algum lugar nele na Bíblia, tem que falar desse terremoto. E ele fala, ele disse, aquele terremoto representava a crucificação da palavra, a rejeição oficial da palavra pelas denominações. Ele disse, quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto. Mas nenhum santo apareceu ainda. Os santos apareceram 2 dias depois. Quando que os santos vão aparecer na terra, meus amados? Só depois de 3 anos e meio, ninguém vai ver ninguém aqui, só a noiva vai ficar sabendo, é secreto. Tudo é secreto, não tem nada visível para demarcar. A terceira vinda, tudo é visível, irmão. Não, Deus falou, agora eu vou mostrar para vocês. É terremoto, é tempestade, é luz no céu, é ovni aparecendo, é cavalo, é tudo. A segunda vinda, ou não vai ficar sabendo não, irmão. Como eu estou vendo aqui, ninguém dá atenção para esse tipo de matéria, não. Ninguém quer saber de nada, não. Mas tem gente que está ligada. Estou ouvindo uns barulhos aí, umas conversas aí. Senti um gosto diferente na boca, como disse o ministro. Eu ouvi lá, eu senti um gosto diferente na boca e fiquei curioso para saber o que era. E aí está. Atingiu uma vez lá o primeiro estouro. Vamos lá, então. Vamos mostrar aqui para vocês.
quero mostrar para vocês a ordem aqui certinha. Nós já estamos praticamente no nosso final. Dá uma olhada aí. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Quando foi aberto o sexto selo, teve um grande temor. E aqui é a maneira que eu vejo. E eu respeito a maneira que qualquer pessoa vê, mas eu estou olhando na Bíblia, como os demais também estão. Enfim, eu já vi alguns pregadores dizer que isso aqui é o começo da tribulação. Porque o sexto selo acontece na tribulação. Mas assim como o sétimo selo, irmão, quando o sétimo selo se abriu, teve um sinal no céu. Amém? Quando abriu o sexto selo, teve um sinal na terra. Visível. Mas não era o evento ainda, não é a tribulação, nós não estamos na tribulação. Ela está no futuro. Mas quando abriu o sexto selo, para provar que estava aberto, Deus disse, eu vou dar um sinal para vocês. E o que é o sexto selo, irmão? É juízo por ter rejeitado a palavra. Então, olha que perfeito. No capítulo 6, olha a ordem. No capítulo 6, verso 12, aparece um terremoto, quando abre o sexto selo. 5 capítulos depois, aparece aquele no final da tribulação. Apocalipse 11, verso 11 em diante. 5 capítulos depois, no capítulo 16, aparece outro terremoto. Veja a ordem. Qual que vem primeiro? Qual que vem primeiro, qual que vem por segundo e qual que vem por terceiro? Até a ordem onde foram postos nas Sagradas Escrituras estão perfeitamente colocados esses terremotos que estariam acontecendo. Então, é muito maravilhoso essas grandes coisas que têm acontecido. Agora, vamos para terminar agora, que eu acho isso aqui muito glorioso. Para terminar, pode se aprontar os músicos para vir aqui. Quando Jesus colocar seus pés no Monte das Oliveiras, a expiação para mostrar as mãos para os judeus. Ele fez isso na primeira vinda, irmão. Ele mostrou as mãos literais, e Tomé passou a mão no dedo, era ele. Ali não era um profeta. Ali não era Moisés e Elias, não. Ali era ele, mostrando, e o profeta disse numa citação que eu usei na terça-feira, que durante todo o milênio, quando ele estiver aqui na terra, ele estará com as marcas dos cravos na mão. O profeta disse isso numa citação. Durante todo o milênio, para provar que ele é a redenção. Olha que bonito. Eu fiz. Foi ninguém não, é eu. Não tem como amar esse Jesus, irmão. Não tem como não amar esse Jesus. Meu Deus do céu, me ajude. Como Tomé disse, me ajude a minha incredulidade, deixa eu ver isso aí. Agora, quando ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, olha que bonito, irmão. Olha que bonito. Quando ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, o maior terremoto vai acontecer, que já houve desde que há homens sobre a terra. Em uma citação, o profeta disse que o terremoto de Los Angeles, 10%, quase 10% da superfície da terra vai desaparecer. Quase 10% da superfície da terra vai sumir, que é aquele território lá onde está a Califórnia. Quase 10% vai sumir. Porque a terra estará saindo do seu eixo, irmão, e essa parte vai entrar para dentro. Lá onde tem lava, onde tem fogo, porque a Bíblia diz que será batida até o inferno, onde tem fogo, será engolida viva. Mas quando aquele pedaço, irmão, porque aquele que se exalta tem que ser abatido, amém? A cidade que se exalta, a cidade dos anjos, Deus vai abater ela, mas a cidade que se humilhou, Deus vai levantar do outro lado. Esse monte afunda e vai aparecer um monte do outro lado do mundo. E o profeta fala disso na mensagem Futuro Lar. Dá uma olhada aqui. Ele não fala isso, qual é a atração sobre a montanha, mas aqui ele revela que o que causa a fenda no Monte das Oliveiras é porque de baixo vai aparecer um monte gigantesco. Um monte vai aparecer, por quê, irmão? Se você pegar o globo, e você olhar, faça isso, ache um globo na escola, veja onde está a Califórnia e veja onde está Israel. Está bem atrás um do outro. Se ele apertar o dedo dele aqui para afundar a Califórnia, onde é que vai aparecer a parte que sumiu? E é aqui onde vai ser estabelecida a cidade, irmãos. Nesse monte, o Monte Santo, o monte maravilhoso de Deus, onde nada fará mal. Ali ninguém faz mal. Ali não tem pecado, ali não tem morte, ali não tem nada. Essa é a promessa. Por que será que Deus pensou tanto e se importou tanto com aquele lugarzinho na Palestina? Veja, quando se trata de apenas um lugarzinho pequeno, mas é bem ali onde o templo é estabelecido. É lá onde a nova Jerusalém romperá subindo, bem lá, oliveiras. O Monte das Oliveiras se partirá para a direita, partirá para a esquerda, claro, quando ele empurrar de baixo. Ai, que maravilha, irmão.
Eles dizem, agora está falando dos teólogos, eles dizem que o monte simplesmente vai se afastar, porque não está escrito isso, irmão, lá, que é o que vai causar o terremoto, mas o profeta viu em visão. A parte do 7º selo que estava omitida, que Jesus não contou, o profeta está contando para nós. Glória a Deus! O monte das oliveiras se partirá para a direita e para a esquerda. Claro, quando ele empurrar de baixo, eles dizem que se aparta assim, empurra para cima. Tem que sair, irmão, tem que nascer. Igual a mulher dando parto, a criança tem que sair, tem que aparecer essa glória. Um vai ser sepultado, irmão, Califórnia, vai ser sepultado. Deus vai jogar ela lá nas profundezas do inferno. Mas vai nascer também uma cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. Ou onde a Nova Jerusalém estará? Naquele dia, quando ele puser seus pés santos sobre o monte. Notem, em seu trono, 1.500 milhas de altura. 2.414 quilômetros de altura. E nós fizemos o desenho na época, a terra é redonda, não é? Apesar que o profeta disse que não é perfeitamente redonda, né? Que tem 4 cantos, mas ela é arredondada, né? Por causa da água. A água corrige os cantos esquisitos da terra, mas se secasse era um quadrado, um cubo, praticamente. Sabia disso? Já viu a imagem que eles fizeram? Mas não sou terraplanista não, viu? Mas no topo, começando aqui na lateral do mundo, já uma inclinação aqui, ela estará no topo do mundo, onde a luz de Deus raiará sobre toda a cidade. Agora, isto é o monte onde a cidade se encontrará. É apenas um monte, amém? É apenas um monte. Tem muita coisa para acontecer para frente aí, coisas maravilhosas. Quero estar lá para ver, viu? Tem um hino em inglês que diz, conta mais, Eliezer. Conta mais. Cadê a sede, irmão? Cadê o desejo? Cadê a aproximação correta? Senhor, me mostra, eu tenho que sair desse mundo, eu quero uma fé perfeita, eu quero uma fé de transladação, eu quero uma mudança na minha vida. Isso aqui não é para me fazer sapiente, sábio, é para me ajudar a sair dessa Sodoma, a sair dessa influência carnal, a me dar uma esperança, vislumbrar a visão, a cidade, as promessas que Deus tem para nós. Nada mais do que isso. Não estamos interessados.